Muito bem, bem-vindos à aula aqui para a criação do nosso banco de dados, né? Na aula anterior a gente fez toda a modelagem dele lá com a ferramenta SQL Power Architect. Nessa aula aqui agora, então, a gente vai dar vida para esse nosso banco de dados, né? A gente vai criar ele lá dentro do PostgreSQL. Então, o que a gente vai executar aqui, ó? A gente vai criar a base de dados através do pgadmin, né? Lembra que eu falei para vocês? O PostgreSQL é o banco de dados em si. O pgadmin é uma ferramenta que a gente vai conseguir gerenciar esse banco de dados, né? E aí a gente vai fazer a geração das tabelas pelo script, que é disponibilizado lá pelo Power Architect, e a gente vai testar algumas inclusão de dados para ver se está tudo em ordem. Então vamos lá. A gente está com o modelo, nosso modelo aqui aberto. Lembrando que se você não tiver com o Power Architect aberto, né, a gente pode fechar aqui, ó. Vai ter um atalho dele em algum lugar aí, ou você pode pesquisar pelo menu iniciar. Abrindo aqui a gente pode vir em File Open Project ou abrir ele aqui. Eu salvei o meu projeto aqui na pasta de downloads. A gente salvou ele como modelo de dados, ó, curso .architect. Esse é a extensão do arquivo dele, né? Vou dar um Open aqui. A gente consegue abrir e a gente está no nosso modelo. Caso eu precisasse fazer alguma alteração, eu poderia fazer, incluir uma nova tabela, uma nova entidade aqui, né? Enfim. Então, a gente pode vir aqui, ó, em Enterprise Get Enterprise, ou aliás, Tools Forward and Gainer, que daí a gente vai gerar o script, ou pode vir direto aqui no íconezinho de atalho, ó. Já está com os dados aqui que a gente tinha deixado anteriormente, o esquema aqui é o public mesmo, vou dar um OK. Ele vai dar aquele warning, a gente vai colocar aqui, ó, ignore, e a gente tem o conteúdo todo do script para a nossa base de dados, ó. Aonde que a gente vai rodar esse cara? A gente vai rodar ele lá no pgadmin, eu vou explicar um pouquinho do pgadmin para vocês. Eu já vou aproveitar que eu vou fazer um copy aqui, ó, que daí ele vai estar copiado esses dados aqui, e eu vou abrir aqui o nosso amigo pgadmin. Vou pesquisar ele já trouxe aqui para mim, senão vocês poderiam usar um atalho aí dele. Vou clicar nele aqui para a gente abrir ele. Ele pode demorar um pouquinho para abrir, tá? As primeiras vezes ele é um pouquinho mais demorado. Vamos aguardar aí. E aí ele já abriu aqui o pgadmin. Então essa é a área aqui dele. Isso aqui são algumas execuções conforme a tabela ou a base de dados que a gente estiver utilizando. A gente consegue utilizar esses comandos rápidos aqui. Isso aqui eu posso gerar um SQL, uma instrução SQL para executar. Isso daqui eu consigo ver os dados de alguma tabela. Isso daqui é para mim aplicar um filtro, tá? Mas primeiramente aqui, ó, ele traz uma opção aqui que são os servers. Quando você clica aqui em cima, ó, ele já tenta conectar. Deixa eu até dar um cancelar, ó, ele já está mostrando que tem um servidor aqui. Ou seja, quando a gente fez a instalação do PostgreSQL, ele já instalou o Postgres nesse nosso computador e criou um servidor para banco de dados aí do PostgreSQL. E é esse cara aqui, ó, na versão 15 que eu instalei. Se você instalou às vezes uma outra versão, ele estaria mostrando aqui a versão também. Para a gente conectar, ó, clico nessa setinha aqui, ele vai perguntar aqui para a gente a senha para a base de dados. No meu caso aqui, quando a gente fez a instalação do Postgres, eu utilizei curso. Você vai usar aí a senha que você utilizou na hora da instalação, lembrando naquela aula anterior, na primeira aula desse módulo. Se você não quer ficar informando a senha, você pode marcar essa opção aqui, e aí ele não vai te pedir, ele vai conectar direto. Eu gosto para que ele peça, para mim sempre ficar lembrando e identificar as senhas, né? Isso facilita depois na hora de eu criar os outros projetos, quando eu precisar de uma base de dados. Então eu vou dar um OK aqui, ó. E agora ele conectou no nosso servidor, ó. E ele já trouxe aqui a primeira base de dados que a gente tem, que é o Postgres aqui. Nessa base de dados a gente não vai mexer nele. Isso daqui é uma base de dados utilizadas aí para controle do Postgres mesmo. Então se você mexer coisa aqui você pode, se você não sabe o que é, você pode estragar. Mas aqui ele vai listar as bases de dados, ou seja, eu posso ter várias bases de dados, vários bancos de dados aqui dentro do meu servidor do PostgreSQL. A gente vai estar criando o nosso, que vai ser o financeiro, mas eu poderia ter outros bancos de dados aqui dentro. Então eu consigo gerenciar vários bancos de dados. E é através dessa ferramenta no nosso servidor que ele vai conter essas bases de dados aí. Tá? Então aqui é que ele vai listar. Aqui tem as opções de login, que são alguns tipos de informações que tem dos usuários. O usuário padrão que a gente está usando aqui, ó, é o Postgres, que ele já está aqui. A gente pode criar outros logins aqui, outros usuários
para criar determinadas bases de dados e dar permissão só para esses usuários, né? Aqui a gente tem alguns tables space. O que são esses tables space? São partes de informações aqui de dados que a gente pode utilizar em conjunto com as bases de dados, tá? Mas eu não vou explicar isso daqui muito detalhado, porque isso aqui não interessa agora pra gente. Também aqui a parte de usuários também não, porque a gente vai ter o nosso usuário padrão, que vai ser o Postgres que a gente vai usar. Então esse usuário Postgres que a gente vai usar. E aqui são as áreas da base de dados. Então eu não tenho nenhuma base de dados aqui agora, né? Então a gente precisa criar uma. Como é que a gente faz? Ó, vem nessa área de base de dados, nós vamos clicar com o botão direito, a gente vai vir aqui ó, em Create Database. Aqui a gente tem que informar o nome dessa base de dados. A gente vai chamar de financeiro. Financeiro, tá? Esse vai ser o nome onde a gente vai conseguir conectar essa base de dados lá depois com o nosso projeto ali no quarto módulo, que a gente vai criar todo o projeto de informação para o usuário usar, e é lá que a gente vai conectar a base de dados, e esse é o nome da nossa base de dados, tá? Aqui é importante vocês digitarem tudo minúsculo, sem acentuação, sem caractere especial, para você não ter problema na hora de conectar essa tua base de dados com vários projetos, vários sistemas ou programas, tá? Então, procurem usar sempre em letra minúscula, tudo minúsculo, sem acentuação, sem caractere especial. Aqui o owner seria o dono, né? Quem seria o dono dessa base? Aqui ele está trazendo o Postgres, porque a gente só tem um usuário cadastrado aqui por enquanto, ó, né? Que é o Postgres. E é o que a gente vai usar agora, senão eu poderia estar criando um usuário para mim. Aqui comentário, eu poderia colocar um comentário do que é, então eu vou colocar aqui, ó, base de dados pro sistema controle financeiro, que é o que a gente vai estar criando lá depois no quarto módulo, tá? Então uma descrição para que serve ou para que é essa base de dados. Aqui ela tem outras opções aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes agora porque não interessa, tá? Mas tem a parte de codificação aqui que é importante de vocês entenderem. Aqui alguns estilos de templates que eu posso ter pronto para trabalhar. Aqui a parte de segurança, caso que eu queira colocar privilégios aqui para algum tipo de usuários para acessar. Aqui alguns parâmetros que eu posso criar para ela. Uns dados aqui de esquema. Esquemas seriam tipos de banco de dados, né? Um banco de dados pode ter vários esquemas, que seriam subbancos de dados, digamos assim, esses esquemas, né? E aqui o SQL de como vai estar montando a estrutura da base de dados. O PGAdmin ele traz muita coisa aqui visual para a gente fazer, né? Mas a gente poderia estar criando tudo via script. Então isso aqui ele está montando um script agora de como vai ser, ó, né? E esse aqui o que interessa mais aqui é o da parte da abinha general para a gente. Coloquei o nome da base de dados, tenho o usuário aqui padrão, o administrador, que é o dono, uma descrição para ela, eu venho aqui em Save. Agora aqui, o PGAdmin ele já criou a minha base de dados, ó, note que eu já tenho duas, tenho o Postgres e agora ela, acesso ela aqui, ela expande. Aqui eu tenho os esquemas que a gente vai usar é o public mesmo, que ele já está aqui, né? Como eu falei, você pode ter uma base de dados principal e trabalhar com esquemas diferentes. Digamos que o teu projeto você use para vários tipos de empresas que vão usar o teu projeto. Então você pode separar em esquemas aqui, cada esquema para uma empresa. E eles vão usar a mesma estrutura de banco de dados que você vai ter. A diferenciação é que cada uma delas vai ter uma área lá específica para ela, que a gente chama de esquema, que seria um subbanco de dados, né? Então eu tenho aqui o meu public, ó, o public aqui está vazio, ó. Se eu vier aqui em tables, eu não tenho nenhuma table, não tenho nada. Acabei de criar minha base de dados, então ele está todo zerado aqui, o financeiro, né? E eu estou conectado no financeiro. Quero rodar alguma coisa, ó, eu posso vir aqui, ó, em Carry Tool. O que é esse Carry Tool aqui? Eu posso executar comandos de SQL aqui dentro. A gente já vai trabalhar um pouco com os comandos SQL. Conforme a gente for estar criando também o nosso projeto lá, eu vou estar ensinando para vocês aqui como rodar esses comandos SQL e como a gente usar lá no nosso programa. O que serve esses comandos SQL? É como a gente conversa com a base de dados. Depois de eu conectar nela, eu preciso ter uma forma de como comunicar com ela. E a forma de comunicar é com comandos SQL. SQL é um tipo de linguagem também, mas específica para você trabalhar com banco de dados. A gente está usando o C# ali, que é para criar programa para se comunicar com o computador, né? Aqui nesse caso, a gente vai usar um tipo de linguagem para se comunicar com o banco de dados. E aí a gente vai ver como fazer uma
buscar informações nessa base de dados, como eu posso inserir informação, como eu posso alterar, excluir, enfim, todas as ações que eu posso executar com o meu programa, como eu vou fazer com essa base de dados, a gente vai utilizar essa linguagem SQL aí, ok? Mas aí a gente vai entrar em detalhes no módulo 4 conforme a gente for estruturar. Aqui eu não tenho nenhuma tabela, mas caso eu quisesse ver algum dado na tabela, eu poderia vir aqui, ó, nessa opção aqui. Agora ele está bloqueado, eu não consigo fazer nada, porque eu não tenho nenhuma tabela. A partir do momento que eu tiver alguma tabela aqui, uma entidade, eu clicando aqui, ele já vai abrir um grid aqui com as informações do que eu tenho cadastrado dentro dessa tabela aí, tá? Então agora eu estou aqui nesse Carry Tool, é aqui onde a gente vai executar o nosso script. Que script? Esse daqui, ó. Eu poderia ir muito bem aqui, ó, em vez do visual, pegar toda a estrutura dessa tabela e vir aqui criando tudo na mão aqui. Esse script ali é uma linguagem SQL, que é o que a gente está usando, uma linguagem SQL para fazer a criação dos dados que a gente vai usar nesse banco aí. Então eu tenho ele aqui, eu vou copiar mais uma vez, né? Apesar que a gente já tinha copiado de novo antes, eu vou copiar. Vou vir aqui e vou colar aqui agora. Ó. Agora eu tenho todo esse script aqui dentro. Ó. São comandos SQL. Notem que lá a gente tinha ele todo num formato só, né? Aqui no PG Admin, ó, deixa eu até deixar maior esse cara que fica melhor de a gente visualizar. Aqui agora eu tenho todo o meu script lá e ele já traz com corzinha diferenciada para mim saber o que são informações específicas da linguagem, o que vai ser texto que eu estou montando. Então ele já traz uma cor diferenciada para a gente conseguir identificar. E aqui ele vai ter toda a estrutura para a criação de todas as nossas tabelas que a gente modelou lá no Power Architect. Ó. Posso vir aqui agora para rodar, ó. Esse daqui ele executa, esse aqui ele para a execução, né? Posso fazer alguns filtros aqui também. Eu vou mostrar para vocês, de acordo conforme a gente ir utilizando, eu vou explicando aqui o uso dessas ferramentas, tá? Então eu vou vir aqui, ó, em Execute Refresh, que é o F5, né? Posso dar no teclado. Ele vai executar o quê? O comando que eu tenho todo aqui. Então eu vou vir aqui em Executar, ó. E ele já disse aqui, ó, que executou com sucesso. Aqui ele já fez todas as alterações, né? A gente tem várias execuções de comandos aqui. E agora eu já consigo, aqui do lado à esquerda, eu já consigo verificar. Ó. Note que aqui por enquanto não tinha nenhuma tabela, mas eu posso vir aqui na minha base de dados, ó, clico em cima e venho aqui em Refresh. Aí agora o que ele fez? Ó, ele já trouxe aqui as tabelas criadas. Ó. Então eu já tenho agora essa estrutura desse script aqui, já criou as tabelas e agora eu já tenho disponível. Agora eu posso clicar aqui, por exemplo, ó, posso clicar em cidade. Se eu expando cidade, aqui ó, ele tem as opções do que eu posso trabalhar com a cidade. Columns aqui são as colunas, ou seja, são os campos. Se eu clicar aqui, ele já traz cada campo, né? Clicando no campo aqui, eu posso vir aqui ó, em propriedades e se eu quiser eu posso fazer alteração nesse campo. Olha, ele tem as definições, o tipo que ele é e tudo mais, né? Posso fazer isso. Ou posso criar campos novos aqui também, visualmente, ó. Poderia vir aqui e criar uma nova coluna, né? Então aqui eu já estou criando um campo novo visualmente, né? Mas não vou fazer isso, ou eu posso vir aqui e usar o script SQL para fazer essas criações. Estou aqui em cidade, ó, agora ele vai me habilitar essas opções. Ó. Eu posso vir aqui ó, e ele abre uma janelinha para mim, mostrando, ele faz um SQL lá em cima, ó, a linguagem SQL sendo executada aqui. Ó, select asterisco from public cidade. Public o que? É o nosso esquema. Cidade, order by, cidade ID. E ele está fazendo um ESC aqui. Esse ESC é de ascendente, ele vai ordenado de A para Z. Ou eu posso ter um desk aqui, que seria de Z a A, né? Ou numéricos de 1 a tal, ou em cima. Enfim, a forma como eu vou ordenar esses dados aqui. E ele iria mostrar aqui dentro, ó, ele mostrou os campos que a gente tem lá. Por enquanto a gente não tem nenhum registro cadastrado, por isso que ele não está mostrando nada, né? Mesma coisa para as outras tabelas, ó. Posso vir aqui em conta, vou clicar, posso vir aqui e aqui em conta também, ó, ele vai fazer o select, eu não tenho nada ainda. Posso vir aqui no estado? Posso, ó, clico ali em cima, ele abre. E notem que ele vai abrindo aqui abinhas, né? Aqui ó, eu tenho a parte da cidade, aqui eu estou trabalhando com a parte da conta, aqui com o do estado. E posso abrir aqui também para as pessoas. Vou clicar aqui, vou abrir. E aí eu tenho aqui os dados para minha tabela de pessoa. Não tenho nada cadastrado ainda, né? Segundo o nosso modelo de dados aqui, deixa eu fazer um close, ó, ele tem essa ordem aqui de informação, né? Para me informar uma cidade,
eu preciso informar um estado. Aqui em Pessoa eu posso deixar a cidade sem informar, mas quando eu for informar a cidade, essa cidade já tem que estar cadastrada. Uma conta aqui, ó, eu só vou conseguir incluir uma conta se a pessoa tiver cadastrada. Então a gente tem essa estrutura. Agora, para a gente testar o funcionamento desse nosso banco, pelo menos incluir alguns dados, a gente vai fazer isso pelo PGAdmin para todas essas tabelas, para a gente ver se isso está funcionando, né? Então vou voltar aqui no PGAdmin, ó, vou vir aqui primeiro no estado, e aqui eu vou criar um novo, ó. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Aqui a gente tem uma opção que é add row, ou seja, adicionar uma nova linha. Então se eu clicar aqui, ó, ele automaticamente já aparece a linha para mim digitar. O estado sigla aqui é onde eu vou informar, ó. Se eu der 2 cliques aqui, ele abre uma janelinha para me informar dado. Então eu vou incluir Santa Catarina. A sigla do estado eu vou utilizar em maiúsculo, tá? Porque nesse caso aqui a gente vai estar usando essa sigla como identificador do estado. Então o ideal é vocês usarem em maiúsculo. Lá depois do nosso programa, depois a gente vai fazer um processo lá, que às vezes pode ser que eu queira consultar um estado e eu queira consultar ele independente de maiúsculo ou minúsculo. A gente vai fazer esse procedimento lá. Também, às vezes a gente pode colocar lá na hora de cadastrar um estado, mesmo que o usuário colocou em minúsculo, a gente pode transformar em maiúsculo para gravar aqui no banco. Por que utilizar em maiúsculo? Porque isso vai facilitar, porque senão eu, por exemplo, o banco de dados, ele interpreta case sensitive, ou seja, ele diferencia minúsculas e maiúsculas. Então se eu vier cadastrar um estado com maiúsculo e Santa Catarina com SC, e depois cadastrar um outro estado com SC em minúsculo, eu vou ter 2 estados cadastrados, porque a letra minúscula é diferente de letra maiúscula. Então, para isso a gente criar um padrão, a gente pode usar para ele cadastrar tudo em maiúsculo. Então aqui eu vou digitar tudo maiúsculo, tá? Vou colocar aqui o SC, vou dar um OK, ó, ele já está ali para o estado. E agora aqui eu vou para o nome, ó, vou dar 2 cliques nele e aqui eu vou colocar o nome. Aqui eu posso digitar da maneira que eu quiser, com letras maiúsculas ou minúsculas, acentuação, tá tudo certo, tá? Santa Catarina. Beleza, digitamos aí. Vou dar um OK e agora eu já tenho Santa Catarina, ó. Agora, como é que eu faço aí para mim vir aqui e salvar esses dados aí, né? Eu posso só clicar aqui fora, né? E aí para salvar eu tenho essa opção aqui, ó, Save Data Changes. Então eu poderia incluir até mais aqui, ó, poderia estar incluindo mais dados também junto, ó, e salvar tudo numa vez só, né? Ou eu não quero essa aqui, ó, posso deletar essa linha de volta, ó. Então aqui eu coloquei Santa Catarina. Notem que ele não está salvo no banco ainda, então eu preciso salvar. Então eu venho aqui, ó, Save Data Changes, ó. Vou clicar aqui, ele agora salvou. Notem que agora ele já está aqui salvo o Santa Catarina, ó. É diferente se eu vier aqui, por exemplo, ó, vou adicionar um novo, vou aqui colocar Paraná, por exemplo, né? Paraná, ó, vou dar um OK. Se eu não salvar nada, ó, a hora que eu vou mandar executar o comando aqui de novo, ó, ele pergunta se eu queria salvar, eu vou colocar um no aqui. Opa, aliás, ele está dizendo que tem dados que foram alterados e ele está dizendo que vai me descartar esses dados, se eu quero confirmar isso. Eu vou dar um yes, ó. Agora aqui, ó, não tenho mais Paraná, tá vendo? Ó, só tenho Santa Catarina. Então sempre que eu fizer alguma coisa aqui dentro no PGAdmin que eu preciso manter registrado no banco, eu tenho que salvar. Então eu vou adicionar mais um aqui. Vou adicionar agora aqui, ó, vou adicionar aqui SP de São Paulo, ó. Vou colocar aqui, vamos lá, São Paulo. Vou dar um OK aqui e agora eu vou salvar, ó, beleza. Agora eu tenho 2 estados salvos. Vou lá para a cidade agora, ó. Vou clicar aqui em cidade. Caso eu não tivesse aberto aqui, né, aqui é o xizinho que a gente pode fechar essas abas, ó. Tava aqui no estado, ó, posso fechar, né, ele vai fechando as abinhas, ele não mantém aberto. Mas em qualquer momento eu posso vir aqui, ó, vou selecionar agora aqui a cidade e aqui eu posso vir aqui em View Data, né? Ou eu poderia clicar com o botão direito aqui também, ó, e vir aqui ó, em View, Edit Data, posso selecionar aqui, quero só as primeiras linhas, ó, as 100 primeiras linhas, as 100 últimas, posso filtrar, ou eu venho aqui em All Rows mesmo, que é o mesmo comando que eu tivesse vindo aqui ó, em View Data. Ele vai abrir, ó, trouxe o mesmo tipo de Select aqui, e aqui a gente tem os dados, não tem nenhuma cidade cadastrada, né? E aqui eu vou adicionar um mais, ó. ID de cidade. Conforme o nosso modelo de dados, esse ID aqui ele vai gerar automaticamente. Então na hora de eu incluir eu não preciso informar, né?
porque vai ter uma sequence aqui dentro, que a gente chama de sequence. Até vamos olhar aqui, ó. Tem aqui dentro, aqui, ó, a gente tem as sequences, ó, e a gente tem uma sequence para cada ID daquele lá, ó. Só não tem para estado, porque estado a gente usa a sigla como identificador, né? Mas aqui eu vou ter uma sequence aqui, ó, para cidade, uma para conta e uma para pessoa. Se eu vier aqui em cidade, ó, posso clicar com o botão direito, vir em propriedades. Ele está me mostrando aqui a informação que é uma sequence, e aqui ele tem uma definição, ó. O valor corrente dele tá 1, ele vai incrementar de 1 a 1 e ele vai iniciar aqui de 1. E o mínimo é 1 e o máximo aqui é tudo que ele pode ter essa sequence, ó, um númerozão grandão aqui. Ou seja, o valor corrente é 1. Então, quando eu vier aqui informar, eu não vou precisar informar o dado da cidade ID aqui. Ele vai gerar automaticamente para mim. Então, eu só venho e informo os outros dados. Quando eu salvar, ele vai pegar aquele valor corrente da sequence e vai informar aqui no campo o ID da cidade. E depois lá ele vai aumentar, incrementar 1 para ser o número 2, que é a próxima, ó. Então, eu vou vir aqui e vou informar o nome, ó. Vou colocar aqui o nome da minha cidade, que é onde eu moro, em Santa Catarina, ó, Lontras. Vou dar um OK. Aqui eu tenho que informar a sigla do estado, então esse estado precisa estar cadastrado. Então, no caso, eu vou colocar aqui, ó, o SC em maiúsculo, que é o que a gente cadastrou lá, que é o de Santa Catarina, né? E aqui eu vou gravar agora, ó. Vou mandar gravar, olha aqui, ó, ele já gerou o ID. Se eu for aqui na sequence, aqui, ó, der um properties nele, vier em definition, aliás, ele não atualizou ainda, ó. Vou clicar com o botão direito aqui e dar um refresh. A hora que eu vier aqui, vou vir em properties, vou lá em definition. Ué, ele ainda está com o valor corrente 1? Ainda tá. Eu acho que ele ainda não alterou o próximo, né? Mas a gente vai cadastrar mais uma aqui, ó. Vou dar um mais. Não vou informar o ID. Vou vir aqui, ó, no nome. Vou colocar... A gente cadastrou São Paulo? Então eu vou cadastrar a cidade de São Paulo aqui para o estado de São Paulo, ó. São Paulo. E agora aqui vai ser o SP em maiúsculo, que é o que a gente informou lá. Se eu informar minúsculo, ele não vai identificar, ó. Quer ver, ó? Aliás, vamos cadastrar São Paulo, depois eu mostro. Ó. Vou dar um OK, vou vir aqui em salvar, ó, agora é o 2. Vou dar um refresh aqui, vamos ver. Vou dar um refresh aqui em sequence. Agora sim, acho que tinha que ser aqui em sequence, não podia ser nele, ó. Por isso que ele não funcionou. Vim em properties aqui, ó, o corrente já tá o 2 lá. Então ele está sempre atualizando a informação, ele vai pegar desse valor corrente para se basear para informar os dados aqui, nesse caso para a cidade. A mesma coisa ele vai fazer depois para a conta e a mesma coisa ele vai fazer lá para a pessoa. Ó. Cadastrei uma cidade agora, né? Vou lá cadastrar agora uma pessoa. Ó. Eu tenho os códigos cidade 1 e 2, né? Vou vir aqui em pessoa, ó. Vou clicar aqui, né, para mim visualizar, ó, todas as pessoas. Não tenho nenhuma. O ID dela ele vai gerar automático, então eu vou adicionar aqui uma nova linha. Vou vir aqui em pessoa, vou colocar aqui, ó, o Marcial. Vou colocar o Marcial Santos aqui. CPF do Marcial, eu vou colocar um 99.999.999-99. Ó, colocar ele aqui. Endereço aqui, vou colocar Rua das Flores, né? Aliás, vamos deixar aqui com o número, ó. Vamos colocar aqui 154. Bairro aqui, eu vou colocar centro. Telefone, ó, vou colocar aqui, ó, 047, ou 47 só, 47 99999. Esse código aqui é o código aqui de área da minha cidade aqui. Vou colocar um e-mail aqui, marciel.dls@gmail.com. Vou colocar o tipo aqui, o que é o tipo da pessoa, né? Lembrando aqui, ó, que a gente tem o tipo da pessoa e aqui a gente tem uma descrição dele, ó, que 0 é física e 1 é jurídica, né? Então eu vou colocar aqui, vou cadastrar como física, ó. Então 0 é física. E cidade ID, eu tenho aqui as cidades, ó. O 1 é Lontras, o 2 é São Paulo, eu estou cadastrando aqui o Marcial que vai ser de Lontras, então eu vou colocar a cidade aqui como 1. Aqui eu tenho que colocar o identificador da cidade, eu não posso colocar o nome. Por que o identificador? Porque é esse identificador que vai ser aqui, ó, para o Lontras, esse vai ser o 2 para São Paulo. Se eu fosse por nome aqui, seria um problema, né? Porque eu poderia ter nome com acentuação, nome sem acentuação, letra maiúscula ou minúscula. Então, para isso que serve essa chave primária que a gente chama aqui, que é o identificador dela, justamente para a gente saber qual cidade que é. Depois, na hora de a gente montar relatório, na hora de a gente trazer os dados na tela, em vez de a gente informar lá no nosso programa o código 1,
a gente vai fazer uma opção de seleção da cidade e a gente vai conseguir selecionar pelo nome. Selecionando pelo nome, ele já vai trazer o código e o código vai ser gravado no nosso banco. Mas lá no programa a gente vai estar visualizando pelo nome para facilitar para o usuário, né? Imagine se tivesse aí, a gente tiver todas as cidades cadastradas e a pessoa conseguir ficar lembrando do código delas, né? Às vezes não dá. Então lá no nosso sistema a gente auxilia a pessoa para ela conseguir identificar melhor a cidade. Aqui dentro do banco de dados a gente sempre vai trabalhar com as chaves dela, né? Com as informações de identificador. Beleza, tem o Marciel aqui, agora eu vou vir aqui em salvar, ó, e ele salvou o Marciel. Agora eu vou salvar outro com a cidade lá de São Paulo, ó. Vou adicionar uma nova linha, vou colocar aqui, ó, o João Silva, que o João vai ter um CPF, eu vou colocar o mesmo CPF aqui, ó, 9, ou colocar 88 tudo, ó, 888-88, para ficar diferente, né? Vou colocar o endereço aqui, Rua Tranquedo Neves, vou colocar aqui que é o 2567. O bairro aqui eu vou colocar Jardim América, faltou o J que ficou mais minúsculo, beleza. E aqui eu vou colocar um telefone lá pro João, ó. Vou colocar agora aqui, ó, 98888. Deve ter de alguém esse número aí. Vou colocar agora o e-mail, ó, joãosilva234@gmail.com, né? Nem existe, mas tudo certo. Ou talvez exista alguém que deva usar, né? Vou dar um ok aqui. O João também vai ser pessoa física, então eu vou colocar 0 aqui, né? Se fosse jurídico, eu colocaria 1. E aqui a cidade agora, eu vou colocar o código 2. Por que o código 2? Ó? Que da cidade aqui é a cidade de São Paulo, que é do estado de São Paulo. Então é o 2. Beleza, e vou salvar aqui. Salvou, já tem o João Silva, já tem o Marciel, né? Se eu vier aqui dar um executar, ó, ele executa de volta o dado aqui para mim. Ele mostra novamente. Eu posso fechar aqui, né? Vier aqui em pessoa, abrir de volta, ou selecionar aqui é mais fácil, ó, ele já procura lá direto, já vai trazer aí o Marciel e o João. Claro que agora ele trouxe já ordenado, porque ele está para ordenar aqui, ó, pelo identificador da pessoa, que é o pessoa ID, e ASCII, do menor para o maior. No caso, o ID aqui está de 1 para o 2, ó. Se eu quisesse, poderia trocar aqui o Desk, que a gente vai ver depois como fazer esse procedimento aí, tá? Aqui ele não deixa informar, a não ser que eu gere uma carry aqui, ó. Eu posso pegar esse conteúdo aqui, ó, dar um Ctrl C, posso vir aqui, ó, carry tool, ele me gera uma nova área, ó, posso colar, e aqui em vez de ASCII, ó, eu posso colocar desk aqui, ó. Eu vou mandar executar, ele vai executar esse comando, ó. Daí ele fez agora a consulta e trouxe a ordenação diferente aqui para mim de pessoa, certo? Vou cadastrar uma conta agora, né? Vou vir aqui, ó, vou vir aqui em View Data, eu consigo visualizar as contas, né? Tenho ela aqui e vou começar a incluir uma nova linha. Vou incluir 2 linhas aqui primeiro, ó. Para quem? Para daí eu colocar para as pessoas lá. Vou colocar primeiro para o Marcial. Conta ID ele vai gerar automático também. Vou colocar aqui, ó, conta de luz. O valor aqui, ó, a gente vai precisar utilizar o ponto no lugar da vírgula. Por quê? Porque os bancos de dados, eles trabalham com a sua estrutura de informação em inglês. Então, o valor cadastrado aqui dentro do banco de dados, a gente tem que usar o ponto no lugar da vírgula. Então, eles invertem, né, no formato americano, né? Formato americano, o ponto de milhar é a vírgula e o caractere de decimal é o ponto, né? E para nós aqui no Brasil, a gente usa o ponto para milhar e a vírgula para decimal. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, que é 120, vou colocar ponto 50, ó. Então, vai ser R$120,50. Claro que lá no nosso programa, lá no nosso projeto, lá o usuário vai visualizar formatadinho no formato do real bonitinho. Na hora de gravar, a gente vai fazer a conversão. Lá eu vou mostrar para vocês também, a própria ferramenta já faz pra gente, que daí ele vai gravar com ponto, né? Não tem problema, tá? Aqui a data de vencimento é a mesma coisa, a gente tem que formar uma data, né? A gente não pode usar no formato do brasileiro, a gente tem que usar no formato americano. Então, o formato americano é o quê? Primeiro ano. Então, vou colocar aqui, ó, 2023, traço, vou colocar aqui, ó, 07,
traço, vou colocar aqui dia 25, por exemplo, tá? Esse é o formato americano. Isso aqui também, lá no nosso sistema, a gente vai informar a data correta igual é no Brasil. Depois, na hora de gravar para o banco aqui, ele vai gravar o formato americano. Aqui eu tenho a data de vencimento, eu vou colocar aqui que essa conta foi paga, então eu vou colocar a data de pagamento dela. Eu vou colocar aqui, ó, 2023-06 e vou colocar que foi dia 29 aqui de junho. Vou dar um OK aqui, beleza. Agora aqui eu tenho a situação. O que é a situação, né? Eu tenho a minha conta, eu tenho a situação aqui, ó. O 0 é aberto, o 1 é pago. Então esse eu estou cadastrando como pago, porque eu já tenho uma data de pagamento, né? A data de pagamento aqui não é obrigatória, só de vencimento, né? Então eu já tenho uma data de pagamento, então a situação aqui vai ser 1 porque ela já está paga. Aí eu vou ter um tipo aqui, que o que é o tipo dela, né? Se eu vier aqui no tipo, o que a gente tem? Aqui 0 é a pagar e 1 é receber. Então essa conta é a pagar, então ela vai ser aqui o 0. E aqui a pessoa ID eu vou colocar que é o 1. Quem que é o 1 aqui? No caso é o Marciel, né? Aqui ó, tem o Marciel e tem o 2 que é o João, né? Beleza, vou salvar aqui, ó. Aqui ele deu um erro porque eu criei duas linhas, ó, e aqui tá tudo nulo, né? Agora eu vou criar uma outra aqui pro Marciel, ó, que vai ser salário, vou colocar aqui, ó, salário, vai ser uma conta de salário. Vou colocar aqui que é 5.000, ó. 5.067 o valor, ou melhor, 5.103,67, né? Data de vencimento aqui era 2023, vou colocar 7 aqui e vou colocar dia 10/7, ó. Data de pagamento eu não vou informar, porque digamos que eu ainda não recebi o salário, né? Aqui a situação dela, ó, o 1 é pago, o 0 é aberto, então eu vou colocar aqui em 0. E aqui é o tipo, né? Se é a receber ou é a pagar, nesse caso é 1, porque é a receber, né? Ó, se a gente voltar lá, ó, o tipo da conta 0 a pagar, 1 a receber. Situação 0 é aberto, 1 é pago. Beleza. E aqui a pessoa ID que eu vou colocar aqui, que é para o Marcial também. Ó. Vou salvar agora os dados, ó. Agora ele salvou. Só não tem a data de pagamento, por quê? Essa conta ainda está aberta, né? Depois que ela for paga, a gente muda a situação lá no nosso sistema e informa uma data de pagamento para ela, né? Certo? Vou colocar mais duas contas aqui. Agora eu vou cadastrar para quem? Eu vou cadastrar pro João lá, né? Vou colocar aqui, ó, conta de água pro João. Vou colocar o valor aqui, como ele paga quase que a taxa ali, vou colocar uns 50,45. Data de vencimento aqui, ó, vou colocar 2023-7, vou colocar 05. Data de pagamento eu vou colocar que ele já pagou, ó, 2023-6, pagou dia 30/6 aí, ó. Situação, ela tá paga, então vai ser 1, né? Tipo da conta, se é a pagar ou é receber, é a pagar, então é 0. Aqui a pessoa agora vai ser o código 2, que é o código do João. Agora aqui eu tenho a conta de água, eu vou colocar aqui, vou colocar o salário para o João também, ó. Salário, vou colocar aqui que o João ganha 10.678 aí. Opa, aqui não vai ser ponto, né? Aqui eu não informo o ponto não. Aqui é o ponto, vou colocar que é 34. Vou colocar aqui a data de vencimento. E data de vencimento. A data de vencimento aqui eu vou colocar que era para o mês 7 e colocar aqui dia 20, né? Não vou colocar a data de pagamento, que eu vou colocar como se estivesse em aberto ainda. Então a situação é em aberto, então é 0. O tipo da conta vai ser a receber, então ele é 1, né? E aqui o código da pessoa, que vai ser o 2, que é o do João. Ó. Vou salvar agora aqui. Já tenho as minhas contas lançadas aqui dentro, né? Beleza, ó, show de bola. Então, tenho dados aqui já para a pessoa, tenho dados aqui já para a cidade e tenho dados aqui também para estado, né? Vamos abrir o estado aqui de volta. Ó. Tenho dados aqui cadastrados para estado. Então, a gente tem informação e o nosso banco de dados já está funcionando, né? Já está registrando os dados, a gente tem toda a estrutura aí dele, então está funcionando direitinho.